Glória a Deus, aleluia, Jesus. Cumprimento os irmãos com a santa e gloriosa paz do Senhor. Motivo de muita alegria estar mais uma vez tendo a oportunidade de recitar a palavra do Senhor para os nossos corações. Glória a Deus, eu costumo dizer que antes da gente ministrar a mensagem do Senhor, nós somos ministrados primeiro. E a mensagem que eu irei deixar para a vossa meditação se encontra no livro de Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 1, que nos diz assim: Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei, do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Glória a Deus. A palavra do Senhor nos diz que nenhuma condenação há para aqueles que se encontram em Cristo Jesus. Para aqueles que olharam para dentro de si e reconheceram quão falho e quão pecador era. Ou melhor dizendo, o quão falho e quão pecador é. Porque nós somos falhos, nós somos pecadores. Nós somos imperfeitos, cheios de defeitos. Aleluia, Jesus. Mas a palavra do Senhor nos diz que Deus, Ele enviou seu Filho como homem aqui para essa terra, para que pudessem nos justificarmos dos nossos pecados. Muitas pessoas, elas não conhecendo a verdade do Senhor, elas criticam aqueles que um dia se drogaram, que um dia se prostituíram, que um dia roubaram, que um dia se drogaram, que um dia até mesmo matou. Nós, como seres humanos, nós temos essa, como se diz, nós nos achamos no direito de julgar ou de apontar o erro do nosso próximo. Aleluia, Jesus. E então essas pessoas, elas olham para aqueles que todavia fizeram tudo isso que eu disse anteriormente e dizem, após aprontar tanto, após errar tanto, vem dar uma de santo, vem dar uma de crente, né? E a palavra do Senhor nos diz que Jesus, ele veio não para os sãos não necessitam, mas ele veio para os enfermos. Que tipo de enfermidade? Enfermidade da alma. A enfermidade que só nós que a enfrentamos sabemos o que realmente estamos enfrentando. Jesus, ele veio como carne. Ele veio em forma humana para justificar a mim e a você. Só que a palavra do Senhor nos diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Está na palavra do Senhor. Se nós, todavia, fazemos o que eu disse anteriormente, roubávamos, matávamos, prostituíamos, drogávamos, né? Se nós, todavia, fazíamos isso, era com a permissão da nossa carne. Era fazendo a vontade da nossa carne. Nós fazíamos tudo isso. Só que quando Jesus ele veio e morreu por nós, nós fomos justificados. Mas para nós sermos justificados, ele precisou morrer. Ele foi crucificado. Ele foi condenado por algo que ele não merecia passar. Mas se Jesus não tivesse morrido pela minha e pela tua vida, pela minha e pela tua salvação, nenhum de nós estaríamos aqui, nem eu te recitando esta mensagem, nem você ouvindo esta mensagem.
Então o Senhor te diz neste momento: venha para os meus pés enquanto ainda há tempo. Venha para a minha presença enquanto ainda há tempo. O homem, ele pode até te julgar, ele pode até te apontar, mas ele não tem autoridade para decidir para onde vai ou para onde fica a tua alma. Mas o Senhor, ele pode. O Senhor, ele pode, aleluia, Jesus, dizer para onde vai a tua alma. Eu não posso te apontar, você não pode me apontar. A palavra do Senhor nos diz que cada um examine-se a si mesmo, para não sermos julgados e condenados pelo mundo. Mas quando nós nos examinamos, quando nós nos analisamos, quando nós olhamos para dentro de nós e observamos o que nós temos feito, as nossas atitudes, nós conseguimos perceber se as nossas atitudes são conforme o querer e a vontade do Senhor para as nossas vidas. Só serão justificados aqueles que se encontram em Cristo Jesus, aqueles que aceitaram a Cristo Jesus, aqueles que obedecem à voz do Espírito Santo. Porque quando nós estávamos no mundo, nós fazíamos a vontade do mundo, a vontade da carne. Aí você diz, você não está no mundo? Sim, nós estamos no mundo, todos nós estamos no mundo, mas nós não pertencemos a esse mundo. Agora, quando nós aceitamos a Cristo, nós pertencemos a Cristo. Aleluia, Jesus. E a palavra do Senhor nos diz que nós não andamos mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então nós fazemos aquilo que o Espírito do Senhor nos direciona. Erramos, falhamos, né? Mas nós procuramos estar cada vez mais próximo ao Senhor com as nossas atitudes, com as nossas falas, com as nossas decisões. Aleluia, Jesus. E as pessoas, elas nos observam. Creio eu que cada um que está ouvindo essa mensagem nesse momento já ouviu alguém dizer: diz que é crente, faz isso. Diz que é crente, faz aquilo. Diz que é crente, mas está fazendo coisas erradas. Só que eu e você não devemos apontar o erro do nosso próximo. Cada um de nós iremos prestar conta no dia do juízo perante o nosso Deus. E cabe a cada um de nós saber que se nós estamos em Cristo, nós somos novas criaturas. Que nós não andamos mais na carne, através da carne, mas sim através do Espírito Santo do Senhor. Glória a Deus. Esta é a mensagem que o Senhor pôs no meu coração para deixar para nós neste momento. E eu te convido nesse momento que você possa se achegar a Cristo enquanto ainda há tempo. A palavra do Senhor nos diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Haverão dias que você irá precisar ouvir uma mensagem e não terá ninguém para te recitar esta mensagem, porque, aleluia, Jesus, a palavra do Senhor está se cumprindo. A palavra do Senhor tem se cumprido a cada dia. E quando nós observamos a palavra do Senhor se cumprindo, guerras, terremotos, fomes, pestes, pai contra filho, filho contra pai, o amor se esfriando, nós podemos entender que sim, a volta do Senhor está próxima. Às vezes você fala, esse povo fala tanto de que Jesus vai voltar, que a volta de Jesus está perto, e até agora nada. Só que não é no meu tempo e nem no teu tempo. E a oportunidade que nós temos é enquanto temos fôlego de vida, enquanto podemos respirar. Esta é a oportunidade que nós temos. Porque não adianta nada após a morte orarmos, pedirmos, clamarmos pela misericórdia do Senhor, não adiantará mais de nada. Então, se você ama o seu próximo, se você ama o seu irmão, fale da palavra de Jesus enquanto ele ainda está vivo, enquanto ele ainda tem chance de reconhecer as suas falhas, de reconhecer os seus pecados. Venha para Jesus enquanto ainda há tempo. Venha para Jesus enquanto você está tendo a oportunidade. Hoje, eu e você temos a escolha. Amanhã pode ser muito tarde. Amanhã pode não dar mais tempo. Viva o hoje. Reconheça Jesus hoje. Glória a Deus. Aceite a Jesus hoje na sua vida. Sirva a Ele hoje, porque o amanhã a Deus pertence. Todos os dias pertencem a Deus, mas hoje, agora, nesse momento,
você está tendo esta oportunidade e amanhã não mais sabemos. Então, aceite a Cristo enquanto ainda há tempo. Aceite a Cristo enquanto tem fôlego de vida. Aceite a Cristo enquanto ainda é jovem, né? Porque às vezes nós falamos, sou jovem, tenho muito que curtir, tenho muito que aproveitar, tem umas festas para me ir, tem uma bebida para me tomar, tem tal coisa para me fazer. Eu sou jovem, eu não vou para a presença de Jesus agora. Só que nós devemos vir para a presença de Jesus enquanto somos jovens para nós alertarmos as pessoas do que esse mundo oferece. O que esse mundo oferece? Ele oferece coisas passageiras. Ele oferece coisas que nos alegram naquele momento. Mas somente nós que estamos ou que vivemos nesse mundo é que sabemos o que nós passamos após chegar na nossa casa depois de uma festa, depois de uma balada, depois de uma droga, depois de uma prostituição. Quando colocamos a nossa cabeça no travesseiro, como fica a nossa mente? Né? Eu falo isso porque eu também já vivi nesse mundo. Eu sei como a mente da gente pesa após a gente sair de tais situações, né? Então, quando nós colocamos a nossa cabeça no travesseiro, nós entendemos, nossa, por que eu fiz isso? Eu não deveria ter feito tal coisa. Eu não deveria ter bebido tanto. Eu não devia ter me prostituído, eu não deveria ter me drogado. Eu não deveria. Mas aí já fez, já foi, né? E o que fica é o reconhecimento da nossa mente, se valeu a pena aquilo que nós fazemos, se valeu a pena aquilo que nós fez, se valerá a pena fazer isso novamente. Olhe para dentro de si, se examine, se analise se vale a pena realmente estar nesse mundo de droga, de prostituição. Hoje é farra, hoje é alegria passageira. E amanhã? E amanhã como será? Porque às vezes as pessoas falam assim, diz que Deus dá o livre-arbítrio, mas depois quer nos condenar. Deus dá o livre-arbítrio, mas depois não nos quer na presença dele. Sim, ele dá o livre-arbítrio para cada um de nós. Nós cristãos também temos o livre-arbítrio. Nós temos o livre-arbítrio se nós queremos fazer ou se nós queremos deixar de fazer. Só que nós temos o Espírito Santo do Senhor que nos acusa, que nos condena, que nos alerta, que nos mostra se nós podemos ou não fazer tais coisas. E então nós preferimos ouvir a voz do Espírito Santo na nossa vida. E é esse Espírito Santo que eu desejo também para a tua vida. Para te alertar, para te direcionar, para te guiar. Não precisa olhar para as minhas palavras, olhe para a mensagem do Senhor. A palavra do Senhor está aí a todo canto. Muitos têm Bíblia em casa. Se não tem, podem pesquisar na internet que a palavra do Senhor está aí. Então nós precisamos obedecer a palavra do Senhor. Porque Jesus ele não morreu em vão. Jesus, a palavra do Senhor nos diz que ele foi para o céu preparar morada para cada um de nós. Ele não foi preparar morada somente para mim. Ele não foi preparar morada somente para minha família. Ele foi preparar morada para cada um de nós. Agora, essa morada nós só iremos alcançar se nós estivermos andando conforme o Espírito do Senhor nos ordena. Que Deus assim possa continuar vos abençoando, vos guardando, vos protegendo, vos livrando de toda astuta cilada do adversário. Porque ele é inteligente, ele é paciente. Ele usa até a própria palavra do Senhor para nos tirar da presença do Senhor. Então, nesse momento, você tem a escolha, você tem a decisão nas suas mãos. Você tem a oportunidade de olhar para a direita ou olhar para a esquerda. Você tem a oportunidade de escolher a porta estreita, que é a porta da salvação, ou a porta larga, que é a porta da perdição. A porta larga, o caminho largo, você pode tudo. Você pode fazer o que você quiser. Só que no final dela, é a palavra que diz, não sou eu que estou dizendo. No final dela, no final deste caminho, é morte. Mas a porta estreita, nós iremos passar por momentos difíceis, momentos espinhosos. Mas nós temos o Espírito do Senhor Consolador para nos consolar todos os dias. E no final deste caminho, após passarmos nessa porta,
É só glória, é só vitória na presença do Senhor. Adorando ao Senhor 24 horas e glorificando o nome dele incansavelmente. Que Deus assim possa, mais uma vez, como eu já disse, continuar vos abençoando e que o Espírito Santo do Senhor possa ter falado ao teu coração. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Fiquem na paz do Senhor Jesus.